E aí, galerinha da Central do Enem, professor Léo na área, para dar continuidade aos nossos vídeos aí da primeira temporada, a playlist de cultura dentro das ciências humanas e sociais aplicadas. Nós iremos iniciar esse vídeo, se denomina um conceito possível de cultura. Eu diria que é a temática mais importante dentro das ciências humanas e sociais aplicadas, que também tem ela costuma aparecer bastante nos últimos anos na prova de linguagens. E esse conceito inicial aqui, um conceito possível de cultura, a gente vai trabalhar a cultura sob a perspectiva de uma noção ampla. É um conceito que está sempre sendo ressignificado, sempre é trabalhado de maneiras muito diferenciadas, em construção constante, é definida por uma natureza histórica, ou seja, ela tem ali as suas raízes históricas, que é muito bem trabalhado dentro das habilidades e competências, e ela é dinâmica e ela tem um caráter de englobar vários aspectos de uma sociedade, como experiências, linguagens e símbolos. E esses símbolos podem se converter em outras coisas. Para ficar mais claro, a gente vai trabalhar aqui a cultura sobre três perspectivas, para a gente ter uma ideia dessa contraposição. Para a sociologia, o conceito de cultura é aquilo que se difere do senso comum. Simboliza tudo aquilo que é apreendido, ou seja, que você internaliza e que é partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo e que confere uma identidade dentro desse grupo. Ou seja, partilhando esse conjunto de símbolos, aqueles indivíduos dentro de uma sociedade se sentem pertencendo àquela sociedade. A identidade cultural é esse elemento que te dá uma noção de pertencimento. A filosofia trabalha a cultura como conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou o comportamento natural, ou seja, é contra o determinismo biológico. A cultura é apreendida, você aprende, compartilha e passa esse conhecimento para gerações futuras. E a antropologia, que é a ciência, o ramo dentro das ciências humanas que estuda a cultura e o ser humano, encara a cultura como conceito, como a totalidade de padrões apreendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Aqui você vê que o conceito tem uma amplitude. A cultura seria o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo ser humano como membro da sociedade. E agora a gente vai ver como esses temas são trabalhados dentro da prova do Enem. Dentro do Exame Nacional do Ensino Médio, os temas relacionados à cultura, como a diversidade cultural, a globalização e seus impactos, o patrimônio material e imaterial, teremos um vídeo para trabalhar especificamente o patrimônio, a linguagem, entre outros. Tá? A cultura é tão relevante que ela faz parte da competência diária 1. O que diz a competência diária 1? Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. A habilidade 1 te diz que você precisa interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Aí você já vê a interdisciplinaridade, a correlação com a história e com a geografia. A habilidade 2 te diz que é preciso analisar a produção da memória pelas sociedades humanas e como essa memória pode ser ressignificada, reinterpretada em períodos históricos diferenciados. A habilidade 3 te diz que é preciso associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Diversas questões do Enem trabalham essa habilidade. Habilidade 4, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. E aqui você tem as diferenças, você tem o etnocentrismo, você tem a alteridade, que foi cobrada, por exemplo, na
prova de 2019, a habilidade 5, te diz que é necessário identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Essa habilidade é uma das habilidades mais cobradas, ela é verificável desde 1998, lá no início do Enem, e nos últimos anos tivemos várias questões também envolvendo a questão do patrimônio. No Enem 2020, por exemplo, na prova digital, tivemos uma questão acerca de Brasília, a cidade de Brasília como patrimônio histórico-cultural. Tá? Então, um conceito muito importante aqui dentro da competência de área 1 é o conceito de identidade cultural, que nada mais é do que o sentimento de identidade de uma pessoa com seu grupo ou cultura. Ela traduz, ela remete à ideia de reconhecimento ou pertencimento. É aquele conjunto de elementos culturais que faz com que o indivíduo se sinta membro de um grupo. É responsável pela forte coesão nos grupos. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Siga conosco na Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Até o próximo vídeo.